Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que não seja você desejar uma boa madrugada, que madrugada é para a gente estar dormindo. Eu, de fato, eu inverno de madrugada. Pode levar com tudo, leva até a casa. Se levar a casa e não mexer na minha cama, eu lá dormindo. Vamos lá para cá. Pessoal, temos aqui então aula de número 13, módulo 11, congruência de figuras geométricas, tá? Nós vamos trabalhar o conceito da definição e algumas relações dentro dos elementos. Quem vos fala aqui é o professor Janifran. Oitavo ano, eu acredito que vocês estejam acompanhando as aulas, estejam acompanhando a sequência das aulas na medida que estão sendo postadas. Não fique alternando o vídeo, tá? Assistindo um vídeo, pulando a aula 1 direto para a aula 3, porque as aulas são gravadas de formas sequenciais, então o que o professor explicou na aula anterior, ele vai usar na aula seguinte, tá bom? Então, não fique pulando e não fique passando o tempo no vídeo, pulando lá, essa parte é desinteressante, que você pode perder alguma informação importante, tá? Então, assista com cuidado, com atenção, as aulas são curtinhas justamente para que você não fique bastante tempo na mesma aula, beleza? Vamos então deixar de conversa e vamos para a aula aqui para a gente começar aqui esse caderno 2, tá? Módulo 11, caderno 2, vamos lá. Congruência de figura. Dentro da geometria, duas figuras são congruentes quando elas são exatamente com as mesmas características, tá? O que significa no informal igualdade, né? E conseguimos, na formalidade, a gente diz que dois pincéis são iguais, né? Quando eles possuem o mesmo formato ou a mesma cor, né? Que são dois pincéis iguais, né? Claro que um mais velhinho que o outro. Dois pincéis iguais, dois vermelhos. Na geometria, essa palavra igual, ela não é muito utilizada, tá bom? Para representar figuras com as mesmas características. A palavrinha que é usada dentro da geometria é congruência, tá? Congruência. O símbolozinho da congruência, em alguns lugares vai aparecer os três tracinhos, mas é esse aqui, ó. Na geometria, geralmente, os três tracinhos, em alguns materiais, é utilizado para coincidência, tá? Quando aparece duas barrinhas e a cobra em cima, aí o sinalzinho, é congruência, né? Porque é quase que uma igualdade. Possui as mesmas medidas, mesmas características. Não confunda congruência com semelhança, tá bom? Semelhança é você pegar algo semelhante ao outro, como por exemplo, você tem uma peça pequena e uma peça grande, elas são congruentes, tá bom? Por exemplo, essas duas figuras, elas são congruentes, tá? Possuem as mesmas características, né? Um ângulo de 90 graus, um ângulo de 30, um ângulo de 60, beleza? Tem medidas nas suas laterais. Aqui são figuras semelhantes. E a que a gente usa na realidade, aqui no nosso dia a dia, figuras semelhantes, aqui é real, tá, gente? Desculpa aí, negócio de usar na realidade, né? No nosso dia a dia, a gente conjuga, ciclano e fulano é semelhantes, nós somos semelhantes. Que nós possuímos algumas características iguais, algumas descendências iguais, mas não somos totalmente congruentes, né? Temos algumas características que não batem de fato, e é por isso que gera muitos conflitos, né? Conflitos que sempre deveria ser positivo, mas nem sempre é, não, tá bom? A gente confunde conflito com discussão sem futuro. Vamos para cá, olha só. Figuras semelhantes, mesmas características, tamanhos diferentes. Congruência de figura já é quando a figura realmente é idêntica. Se vamos supor que eu pegue aqui essa figura, peguei ela, vou encaixar esse ângulo aqui, exatamente nesse ângulo aqui, porque eles são correspondentes. Pronto, visualizou aí? Conseguiu pensar? Pensa aí, ó, pensa aí. Peguei a figura, dei um giro nela aqui e encaixei sobre a outra. Se você observar aqui, você vai perceber que esse vértice aqui, correspondente a esse, eles são congruentes, ó. Tá vendo? Ó? Possui a mesma medida no ângulo. Faltou aqui notação aqui, tem que ter o chapeuzinho aqui para representar ângulo, tá? Porque senão fica vértice. Beleza. Voltando para cá. Nós temos aqui, ó, que o lado AB congruente ao lado EF. AB, esse lado aqui, ó, congruente ao lado EF. Por que ele é congruente? Ele está compreendido entre dois ângulos de medidas congruentes. Por exemplo, esse ângulo possui a mesma medida que esse, e esse ângulo possui a mesma medida que esse. Professor, o ângulo A é igual ao ângulo E? Em medida, sim. São dois ângulos com a mesma medida, mas eles são chamados de congruentes, porque para ele ser igual, eu teria que pegar de fato esse ângulo e sobrepor esse aqui, que ele ocuparia o mesmo espaço no plano. Tá? E nesse caso, eles estão em espaços diferentes.
E aí vamos lá, CD congruente ao segmento FG, tá? Por que FG? Porque CD está compreendido entre esses dois lados e FG também está lá compreendido entre os dois lados, tá bom? E aí, se vocês comparar os ângulos AE, BF, CG e DH, também são correspondentes. Então, para que uma figura seja de fato congruente, é necessário que ele possua essas características. Seus elementos de uma figura é ângulo e lados, tá? Ângulos e lados. Então, é preciso que ela tenha essas características, seja possui as mesmas medidas e os mesmos valores nos ângulos, beleza? Vamos verificar agora os casos de congruência dentro do triângulo. Voltamos! Estamos aqui na tela agora com os casos, aqui no nosso quadro, com os casos de congruência dentro do triângulo. Pessoal, casos de congruências no triângulo, como no triângulo tri possui os três elementos fundamentais de um triângulo, que é lados, ângulos e vértices, tá? Então ele possui esses três elementos fundamentais. Então a gente vai julgar esses três elementos para a gente verificar as condições mínimas para que essa figura seja congruente. Claro que quando a questão enunciada, já avisar para você lá no início, lá, os triângulos A, B, C, D e D, E, F, ou qualquer outro que aparece nos vértices aí, são os triângulos congruentes. Então você já sabe que os lados correspondentes possuem mesmas medidas, tá? Os lados com as mesmas características, beleza? Então vamos para cá. Eu tenho 1, 2, 3, 4 casos de congruência em que há uma condição mínima para que esses triângulos sejam congruentes ou não. Vamos para o primeiro. Triângulo aqui, no caso, eu desenhei todos os triângulos iguais, tá? Semelhantes, congruentes, só para a gente aprender a ideia do conceito. Lá no desenho de vocês, no livro, vai aparecer triângulos de formato diferente, posições diferentes, e você compara para verificar se são congruentes ou não. Vai ter sempre condições de você saber se era congruente ou não. Vai sempre aparecer um desses casos quando eles são congruentes, tá bom? Alguma desses tem que aparecer no mínimo esses três elementos. Só com 2 elementos você não consegue. Se você já tiver os 3, vocês conseguem. Atenção na dica. Ângulos congruentes, somente ângulos congruentes, não indica que a figura é congruente, somente ângulos, tá bom? E nem somente os lados, quando os lados são congruentes, os ângulos têm que ser obrigatoriamente congruentes, né? Com os lados de um triângulo possuem a mesma medida, 2 triângulos distintos, né? Se os lados correspondentes possuem as mesmas medidas, ela é uma figura congruente porque os ângulos também são a mesma medida, serão as mesmas medidas. Agora, quando somente os ângulos possuem a mesma medida, não pode se afirmar de certeza que é congruente, porque nós vimos agora há pouco que os 2 triângulos aí, os 2 esquadros, possuem os mesmos ângulos, por outro lado, as medidas dos lados são diferentes, tá? Deu um trocadilho aqui na língua, porque eu ia falar por outro lado, os lados, aí não ficou legal, né? Beleza, mas tudo bem, deixando a confusão de lado, os dois esquadros que eu mostrei no momento anterior, eles são semelhantes. Ângulos são todos com as mesmas medidas, porém os lados medidas diferentes. Então os ângulos não determinam se eles são ou não congruentes. O que determina tem que ter alguma relação com o lado. E necessariamente nessa sequência. Aqui é o primeiro caso, o caso mais distinto de todos, mais, como é que eu digo, mais intuitivo de todos é esse aqui, lado, lado, lado. Os 3 lados são congruentes. Quando os 3 lados possuem a mesma medida, lembra lá que marcações iguais, medidas iguais. Então, esse lado em relação a esse possui a mesma medida. Esse lado em relação a esse, mesma medida. E esse lado aqui em relação a esse aqui, são congruentes, tá? Então, esses lados são congruentes, então eu tenho na sequência lado, 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 em relação a esse triângulo aqui, ó. Você compara os dois, tá? Compara os dois, lado, lado, lado. Se a medida segue essa sequência, eles são congruentes. E que, na verdade, se mudar a sequência, não vai importar, porque você pode ter assim nesse triângulo e pode ter assim nesse triângulo, e eles continuam sendo congruentes, só que esse numa posição diferente desse. Aqui todos estão na mesma posição. O segundo caso é quando você tem lado, ângulo, lado. Eu vou até colocar uma sequência aqui, ó, uma setinha aqui, indicando que você tem que pegar exatamente nessa sequência nos 2 triângulos, tá bom? As medidas. A medida de um lado tem que ser correspondente à medida do outro lado. A medida do ângulo tem que ser correspondente também. Ou seja,
o ângulo que está entre os dois lados de medida correspondente também tem que ser a mesma medida, porque você pode ocorrer de lados ter a mesma medida e o ângulo entre eles, formado entre esses lados, tem medida diferente, e aí o triângulo não é congruente. Então, por exemplo, esse lado aqui tem que ter a mesma medida do outro lado lá. Esse aqui tem que ter a mesma medida desse lado aqui. E o ângulo entre eles tem que possuir a mesma medida, tá bom? Assim como esse aqui, ó. Vou colocar 3 tracinhos, né? Só para deixar um pouco diferente, tá bom? Então, o que que acontece? Ó, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Tem que seguir nessa ordem. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Você pode até ter aqui assim, aqui na partida contrário, mas o ângulo formado entre os dois lados tem que ser a mesma medida, tá? Falar uma linguagem bonita, foi assim. Triângulo é congruente no segundo caso, lado, ângulo, lado, quando os dois lados correspondentes possuem as mesmas medidas e o ângulo compreendido entre os dois lados também possui a mesma medida, também é congruente. Tá, você entendeu aí, né? Beleza. Vamos então para o terceiro caso. Terceiro caso aqui é ângulo, lado, ângulo. Nesse caso, você tem dois ângulos. E o lado entre compreendido esses dois ângulos possui a mesma medida, porque amarra o triângulo. É uma condição mínima, porque o terceiro ângulo, consequentemente, vai ter a mesma medida. E os dois lados que formam o terceiro ângulo também são correspondentes ao outro triângulo. Não tem condição, não tem jeito, tem que seguir a condição mínima, essa aqui, os outros também obedecem. Terceiro ângulo, lado, ângulo. Então, você vai pegar uma sequência, por exemplo, ângulo, ângulo, ângulo. Não, terceiro ângulo, é só ângulo, ângulo, né? Ângulo, ângulo. Então, fica assim, ó, ângulo, lado, ângulo. Então, ângulo, lado, ângulo. Lá no outro, você segue a ordem, ó. Ângulo, lado, ângulo. Você pode, eu posso comparar lá? Pode. Você vai ver a figura lá, vai estar em valores em lugares diferentes. O que você tem que observar na figura é que tem dois ângulos correspondentes nessa figura, né? Numa figura 1 e na figura 2, são dois ângulos correspondentes, e o ângulo formado entre eles, que é o lado formado entre esses dois ângulos, também são correspondentes. Ó, ângulo, lado, ângulo. Então, o lado formado entre eles dois é correspondente. Esse e esse aqui são correspondentes congruentes. Então, essa é mais uma condição mínima para que o triângulo seja congruente, tá bom? No quarto caso, você tem lado, ângulo, ângulo, que é a sequência, né? Você pode pegar lado, ângulo, ângulo, beleza? Lado, ângulo, ângulo. Aqui, ó. Lado, ângulo, ângulo. Esse lado igual a esse ângulo igual a esse, e esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui, tá? Observe que marcações iguais, medidas iguais. Por que que segue essa ordem? Se esse lado é igual a esse, e esse ângulo aqui é igual a esse, e esse ângulo também é igual àquele lá, consequentemente, esse lado vai ser igual àquele, e esse também igual àquele. Ou seja, basta que eu tenha desses três elementos, essas três condições mínimas, para que eles sejam congruentes, tá? Então, esse caso aqui é o caso LAA. É nomeado para cada um deles, ó. LLL, lado, lado, lado. LAL, lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. Lado, ângulo, ângulo, tá? É colocado essas letrinhas para facilitar na hora da leitura, né? Nesse exercício aí que você vai ver nas próximas aulas, você vai tentar fazer agora sozinho, né? E na próxima aula você vê algumas correções de alguns deles, tá bom? Você vai pedir alguns casos para vocês, para você identificar qual é o caso de congruência do triângulo. Basta você colocar essas siglas, tá bom? Você identifica qual é o caso, nem todos eles são congruentes, às vezes são muito parecidos, mas não são congruentes. Aí você vai colocar, tem os três lados iguais, lado, lado, lado. Primeiro elemento que você identificar, você já coloca, tá bom? Os três elementos. Lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, ângulo. Nessa sequência sempre, tá? Você não pode alternar não, porque aí vira bagunça, beleza? Então, cuidado com esses casos de congruência. E esses casos aqui, ele vai te ajudar a resolver alguns exercícios. Não é só um exercício simples, vamos verificar que é o ângulo da figura 2 baseado na figura 1, já que elas são congruentes. Não. Tem lá umas equaçãozinhas, tem um x, tem um y lá pelo meio, beleza? Então, o que vale mesmo é você
assistir a aula com calma, rever os conteúdos, olhar o material, tentar fazer os exercícios, não conseguiu, volta à aula e assiste novamente, tá? Porque para que a coisa funcione, não depende só que nós façamos o nosso trabalho aqui, né? Que nós viemos aqui, expomos o nosso conteúdo, que nós gravamos uma aula, editamos, colocamos imagem, colocamos lá bonitinho para vocês. É necessário que também vocês tenham um esforço, tá bom? É necessário que você faça a sua parte aí, na medida que nós estamos tentando fazer a nossa, tá? Então fique à vontade para tirar dúvida quando precisar. Nas nossas lives que vai ocorrer na quinta-feira nós vamos conversar bastante sobre isso. E tragam as dúvidas. A live é para tirar dúvidas, então tragam suas dúvidas, dúvidas coerentes, tá? Não vai trazer dúvida lá, por que o x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Não venha com essas dúvidas simples, não. Traz dúvida mesmo de gente grande, porque vocês já são assim, né? Grandes inteligentes, tá? Já falei demais. Abraço para vocês, muita saudade. Lave as mãos, passe em gel quando for necessário. E não esqueça, tá? Tomar banho também é essencial. Siga os conselhos. Vão com Deus. Aliás, fiquem com Deus, né? Que vocês estão em casa, né? E eu também. Abraços, crianças. Que vontade de falar com vocês, tá bom? Mas em breve a gente se vê. Fui.